Sobre a tortura sofrida pela minha mãe foi colocada como uma jiboia numa sala do Exército Brasileiro. E o senhor disse a seguinte frase: coitada da cobra. Sim, falei. O senhor reitera isso? Reitero. Ela estava andando com quem? Qual o nome do elemento do PCdoB que estava com ela? Com quem ela andava? Você conhece o mini manual de guerrilha do Carlos Marighella? Diz aqui: executem os generais, matem os policiais. Tá? Que promovam ações que levem o terror, pânico junto à sociedade. Esse é o líder Dilma Rousseff. E líder, me desculpe, de pessoas como a tua mãe. Me desculpe. O povo brasileiro não sabe o que é ditadura. Vá na Polônia e pergunte o que é ditadura para aquele povo lá. Não, o Brasil nunca teve uma ditadura aqui. Nunca teve. Nunca passou perto de uma ditadura. Ditadura é não votar para presidente, para governador, prefeito de capital e 1/3 do Senado? Isso é ditadura? Deputado, o senhor disse que o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra foi o terror da presidente Dilma. E mais de uma vez o senhor já defendeu a tortura. Por quê? O senhor acha que essa é a forma correta de tratar os seus adversários políticos? Você está falando de bandido, para mim. Porque não aceito a rotulação de preso político por parte da maioria dessa esquerda que está aí. Eram bandidos treinados em Cuba e com dinheiro da União Soviética praticaram diversos ataques terroristas no nosso país. Como, por exemplo, o primeiro marido de Dilma Rousseff, Cláudio Galeno, sequestrou em pleno voo um avião com 96 inocentes a bordo e 5 dias depois pousou onde? Em qual país democrático? Em Cuba. Então, eles que praticaram esse tipo de crimes, não digo que eles são perseguidos políticos, como são realmente hoje os perseguidos políticos na Venezuela e em Cuba. Pronto? A outra pergunta tua? Carlos Alberto Brilhante Ustra. O senhor defende a tortura. Quem falou que eu defendo a tortura? O senhor já disse. Quem defende? Qual o limite entre tortura e tratamento enérgico? E citei nesse caso, está citando aqui, um episódio. Tá ok? Imagine um elemento que sequestra um filho de uma pessoa qualquer, né? Menor de idade, um garoto. E você pega num telefone, no orelhão naquela época, né? Não era comum o celular. Alguém... Não, pera, eu estou explicando. Não, o que é defender? Nunca defendi tortura. E você pega no orelhão um dos sequestradores. Qual tratamento você vai dar para esse sequestrador para ele dizer onde está o cativeiro? Tem direito a um advogado? Cama, cozinha, né? Presídio de boa qualidade para você, ou um tratamento enérgico? Agora, se o tratamento é enérgico, para quem defende direitos humanos, como defende no Brasil a tortura, que se exploda a maneira como você vai ser se referido a essa pessoa, aquele tratamento. Se é tortura ou tratamento enérgico. Se quer tratar como tortura, pode tratar como tortura, sem problema nenhum. Em 70 e 74, o Carlos Alberto Brilhante Ustra comandou o DOI-CODE em São Paulo. Os relatos informam que 47 pessoas desapareceram ou morreram naquele período, quando ele estava à frente do DOI-CODE. Se nós pegarmos o número de 400 mortos e desaparecidos políticos no Brasil, esse número no qual o Carlos Alberto Brilhante Ustra estava à frente do DOI-CODE é um número considerável. O senhor acha que os crimes dele são justificáveis, é isso? Primeiro, você está pré-julgando o Carlos Alberto Brilhante Ustra. Nunca foi condenado em instância nenhuma, não temos nada transitado e julgado criminalmente contra Carlos Alberto Brilhante Ustra. Quem foi a primeira pessoa que disse que Carlos Alberto Brilhante Ustra era torturador? Foi a senhora Beth Mendes. Certo? A FHC foi no Uruguai com ela, lá estava o adido coronel Brilhante Ustra. Na volta, né, Beth Mendes teve um chilique e resolveu acusar o Brilhante Ustra de torturador. Beth Mendes integrou a VAR Palmares de Dilma Rousseff e Carlos Lamarca. Você conhece os atos dessas pessoas combatendo o regime na época? Como, por exemplo, a execução a pauladas na mata do Vale do Ribeira, do tenente Alberto Mendes Júnior. Inclusive, eu estava lá porque eu sou do Vale do Ribeira, Eldorado Paulista, onde o Lamarca, quando passou, feriu 6 soldados, um em cadeira de roda até hoje, e um civil. Mais ainda, a VAR Palmares de Dilma Rousseff, Beth Mendes e Carlos Lamarca foram os responsáveis por uma bomba no QG do 2º Exército de São Paulo, onde morreu o soldado Mário Cosel Filho.
E eu tenho muito para falar sobre os assuntos com você aqui. Então, esse tipo de gente que nós combatimos. Quando você era detido, qual o tratamento que eles tinham que ter? Enérgico. E outra coisa, quando fala em desaparecimento, você da pergunta. Nós, militares, né, eu não era ainda, era um jovem naquela oportunidade, mas os militares criaram a lei da vadiagem. Ou seja, qualquer elemento tinha que andar com documentos. Exatamente para nós combatermos os grupos terroristas que existiam no Brasil. E quando esses elementos, logicamente que andavam com documentos falsos, morriam em combate, eram enterrados como indigentes. Passavam a ser, então, o quê? Desaparecidos por polícia. Me permite mais uma coisa, você vai gostar aqui. Nós temos um jornalista no Globo, Anselmo Góes. Você encontra no jornal da ABI, uma entrevista que ele deu em 99, onde ele diz claramente que ele só andava no Brasil graças a documentos fornecidos pela KGB. E ele louva a KGB e demais, que ele, como integrante do PCB na época, recebia dinheiros da Rússia, da União Soviética, para poder transitar aqui pelo Brasil. O senhor sempre só um minutinho, Orlando, que está pegando. Não, só um ajuste. O senhor acha que o crime de um grupo ou de uma pessoa justifica crimes cometidos por uma instituição nacional e que exercia o poder de Estado no Brasil? Vocês acusam os militares de serem criminosos. Nós combatimos criminosos. Eu nunca vou defender que um elemento preso seja torturado e executado. Nunca vou defender isso daí. Agora, as pessoas que nós combatimos naquele momento, guerrilheiros, tá, não tinham qualquer piedade com o ser humano. Mas, deputado, as pessoas foram presas, torturadas, mortas e ocultadas. Você está dizendo que foram mortas. Você está dizendo. Todas as pessoas, né, que acusaram o Brilhante Ustra de alguma coisa foram indenizadas. Ou seja, faltou a minha mãe, que está viva, dizer a mesma coisa, para estar ganhando agora uma boa pensão lá no Vale do Ribeiro, onde ela mora com 89 anos de idade. Não é muito maior o peso cometido por quem exerce o poder do Estado? Eu gostaria de saber a opinião do senhor sobre isso. Olha, o Estado, uma vez prendendo, não tem o direito de torturar ninguém, mas tem o dever de desvendar aquele crime, que seja com um tratamento bastante rigoroso. Mas foi o que aconteceu, deputado. O que é você quer me induzir? Como explicar a morte do deputado Rubens Paiva? Rubens Paiva, vamos lá. Por coincidência, né? Olha a coincidência. Você está falando com um cara aqui que devia ser entrevistado há muito tempo, né? Ou então ninguém ouviu o discurso que já fiz aqui na Câmara. Eu, com 15 anos de idade, morava em Eldorado Paulista. Ok? A cidade num cucuruto, no morro. De cima você olhava uma extensa fazenda, Fazenda Caraitá. Proprietários da Fazenda Caraitá. Família Paiva. Entre elas, Rubens Paiva. Quanta coincidência com o Jair Bolsonaro. Okay? Base de guerrilha do Lamarca. Vizinha a família Paiva. É muita coincidência o que aconteceu. E outra coisa, naquela época, foi numa cidade ali vizinha de São Paulo, fugiu o nome dela aqui, foi estourado um aparelho. Este aparelho, que foram detidos os elementos, tinha gente que sabia que o Lamarca estava naquela região. A cidade de Itapecerica da Serra. E vou falar para você, vou chegar lá. Você não pode conduzir aqui o que eu estou te respondendo. Você pergunta, eu te respondo. Então é o seguinte, 3 foram detidos ali. E precisavam, né, esses 3 ser libertados imediatamente. Porque eles iam acabar dizendo sobre Carlos Lamarca, vizinho, né, da família de Rubens Paiva, Fazenda Caraitá em Eldorado Paulista. Então, para botar esse em liberdade, que eles conseguiram imediatamente? Sequestraram o cônsul japonês de São Paulo. Alguns dias depois, né, alguns guerrilheiros, entre eles, esses 3 foram postos de liberdade. E ficou a dúvida, que logo depois foi estourado o aparelho de Carlos Lamarca no Vale do Ribeira, onde eu estava lá, com 15 anos de idade. Quem foi que dedurou? Foi Rubens Paiva ou foram aqueles 3 nos momentos logo depois que foram detidos? Logicamente, né, que vão culpar Rubens Paiva. Rubens Paiva desapareceu logo depois. Rubens Paiva desapareceu sob o comando das Forças Armadas. Você não tem prova que eles morreram lá dentro. Você não tem prova. Documentos que comprovam a entrada dele. Você acha que tem documento? Que a entrada entrou, e daí? Quantos entram e saem? Entrada dele, depois ele desaparece. Ele foi morto pelas Forças Armadas. É que você está dizendo. Ele foi morto pelas Forças Armadas. Você está dizendo.
Tá? Eu não tenho certeza disso. O deputado Ulisses Guimarães disse a seguinte frase: a sociedade foi Rubens Paiva, não os fascínoras que o mataram. Ele disse isso na promulgação da Constituição de 88. O Ulisses Guimarães votou no Marechal Castelo Branco a votação aberta para a Presidente da República à luz da Constituição de 46 aqui dentro. Eu quero saber o que isso tem a ver com a morte do Rubens Paiva. Mas tu está dizendo que os fascínoras que o mataram são os militares, deputado. Olha, se nós vivíamos uma ditadura, ninguém ia acusar o ditador de fascínio. Concorda com isso? Vá lá no Irã, na Coreia do Norte, ou em Cuba, acusar o ditador. Ele falou isso na promulgação da Constituição de 88. Ele falou, ele já falava há muito tempo, ele chamou os ministros três patetas também naquela época. Ele foi uma pessoa aqui dentro que depois de algum tempo combateu o regime militar. Queria combater ou não? Ele queria direta já. Tanto é que ficou conhecido como o senhor direta já. E digo para você, né? O povo foi iludido, foi às ruas, não foi para pedir segurança, saúde, educação ou abaixo a corrupção. Foi para pedir direta já. Estão votando até hoje. Eu estou batendo nessa questão. Você quer que eu confesse uma coisa que eu não tenho certeza? Não. Eu estou batendo nessa questão do Rubens Paiva para te perguntar o seguinte. O senhor acha que são justificáveis os crimes cometidos pela ditadura militar no Brasil contra os militantes de esquerda? Esses militantes de esquerda eram treinados onde? Eram treinados onde? Deviam obediência a quem? Acabou de morrer o Geneton Moraes. Ok, tem pouco tempo. Numa entrevista dele com Carlos Eduardo Clemente da Paz, o Clemente da Paz, né, falou, por livre e espontânea vontade por Geneton, o comandante do exército cubano ofereceu-nos 100 homens para a guerrilha do Araguaia. Este pessoal queria democracia em nosso país? Deputado, o senhor está batendo numa tecla dos militantes de esquerda que foram para a luta armada, não é isso? Sim. Posso te dizer que existiam realmente militantes que foram para a luta armada. Mas a liberdade no país, ela não existia. Deixa eu te falar, meu ponto de vista também. Aqui, entre esses militantes comunistas que foram torturados, haviam estudantes. Estudantes, sabe o que eles tinham feito? Pichado o muro, dado panfleto, falado em liberdade. Alguns, com o tempo, foram para a luta armada. Outros foram presos, nunca tinham pegado em armas. Foram torturados. E se você chegar, se nós formos sair daqui agora, formos para o Papuda, e perguntarmos se os presos estão sendo torturados, maltratados, 100% vai dizer que sim. Eu nunca vi um detido dizer que é inocente ou que não foi maltratado. É a política deles, de vitimização. O senhor está dizendo que eles mentiram sobre Muitos mentiram, sim. Deputado, Muitos tem mais de mentiram. 5 mil denúncias de tortura da ditadura militar. Todos esses que dizem que foram torturados estão muito bem indenizados. Ganham pensões e foram indenizados. Compensa falar que foi torturado e foi maltratado. Compensa e muito. E vocês, né, não digo vocês, né, eles não respeitaram a lei da anistia em vigor até hoje. Nós sempre, militares, pugnamos, né, por uma anistia ampla, geral e restrita. E setores aqui da Câmara, em especial o MDB na época, não queria essa anistia ampla para exatamente não ter concorrência com nomes outros que vieram de fora para cá. Os militantes de esquerda foram processados, deputado. Os militantes de esquerda foram presos, exilados, perderam direitos de estudar na faculdade. Os militantes de esquerda, eles foram condenados. Ninguém do Exército foi condenado. Ninguém do Exército cumpriu um dia. Mas cumprir pena por quê? Você estava defendendo a democracia? Olha, se esse pessoal tivesse ganho a guerra naquele momento, tu não estaria me entrevistando aqui, né? E nem estaria falando com você aqui agora. Estaremos talvez todos cortando cana. E vivendo com $20 por mês, que é o salário que recebe o povo cubano. Esses militantes todos hoje que estão vivos, amam Fidel Castro, amam o seu regime. Mas inclusive, falando... deixa eu terminar aqui, depois você fala. Inclusive, eu tenho visto na imprensa, vários jornais, quase todos, tratam Fidel Castro como ex-presidente e Figueiredo como ex-ditador. Mas o senhor se comporta como se os militares não tivessem cometido crime. Qualquer regime tem problema. Então eles cometeram crime ou não? Quero saber o seguinte, a Convenção de Genebra, ela aponta que os presos devem ser tratados com humanidade. No Brasil, os militantes comunistas presos, isso é um fato, deputado, não dá para reescrever a história. Eles foram torturados, eles foram mortos pelo regime.
Você acredita na Comissão Nacional da Verdade? Como você acredita? Você acredita no relatório da Comissão Nacional da Verdade? Muitas informações ali estão corretas, sim. Ah, é? Você acredita? Claro. Quem foram os 7 integrantes? Todos fizeram parte de um movimento ou de esquerda no passado. Todos. Que isenção tem essa comissão? Eu comparei a Comissão Nacional da Verdade àquela cafetina que queria escrever a sua biografia. Escolheu 7 prostitutas. E as prostitutas chegaram à conclusão que a cafetina tinha que ser canonizada. Essa foi a Comissão Nacional da Verdade de Dilma Rousseff. Não tinha nenhum nosso lá para fazer o contraponto. Nenhum. E escreveram, reescreveram a história como bem entenderam. E agora, na análise da conjuntura do PT, que eles escreveram, uma das suas penitências foi que não mudamos a tempo os currículos militares. Com o quê? Com o relatório da Comissão Nacional da Verdade. Desculpa, deputado, assim, deixa eu te falar. Alguns militares disseram que participaram da tortura. Alguns militares foram, inclusive, na Comissão da Verdade, que o senhor está falando, e contaram lá que torturaram, que mataram. Isso foram os próprios militares que disseram. Não, você está falando daquele coronel de Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, esse que logo depois apareceu morto? Sim, Paulo Malhães. Logo depois apareceu morto. Maluco aquele cara. Outros militares já maluco. Falaram. Você está falando que o que ele inventou? Ele, maluco. Não, até que morreu depois. Alguém está interessado. Foi executado logo depois. Algumas semanas depois do depoimento dele. Alguém está preocupado como ele foi executado? Ou agora, né, tem um exame de cidadania mental nele, vale as besteiras que ele falou lá. O senhor acha que ele está mentindo? Nós evitamos, eu não fiz parte, eu sou praça de 73, não fiz parte da luta armada, não sei, em 70 como civil e voluntário, nas matas do Vado do Ribeira. Nós evitamos que o Brasil fosse comunizado. Lula mesmo, né? Então, Lula há pouco tempo na Venezuela, presidente. O que ele falou, na Venezuela pode faltar tudo, menos democracia. Lula, há pouco tempo também como presidente, sugeriu que as Farc criassem um partido político, o exemplo que o PT fez aqui. É este pessoal que lutava por democracia? É esse pessoal que lutou por democracia? Deputado, as Forças Armadas tomam o poder em 1964. Não tomou, não. Se eles tivessem devolvido... Eu te pergunto... Se eles tivessem devolvido ao país as eleições em 65, todos nós, brasileiros, sabíamos quem ganharia aquela eleição. Juscelino Kubitschek. Eu te pergunto... Eu quero saber o seguinte, o Juscelino Kubitschek era uma ameaça comunista para o país? Claro que não. Eu te pergunto, quando é que os militares assumiram o poder no Brasil? Por que eles não... Que dia foi que os militares assumiram o poder no Brasil? 64. Não, que dia foi? O senhor sabe. Não, você se responde. Dia 1º de março. 1º de março. O João Goulart foi caçado aqui em 2 de abril. Sim, mas eu quero saber o seguinte. Foi o 1º de março, isso mesmo? Sim. Não foi 31 de março, não? 31 de março, desculpa. Ah, tá, tudo bem. Não foi 31 de março também. 31 de março o presidente era o João Goulart. 1º de abril o João Goulart. O Congresso só tornou vago aqui, declarou vaga, a vacância, no dia 2 de abril, por aclamação. E depois, dia 11 de abril, é que o Congresso, com voto de Ulisses Guimarães, com voto de Juscelino Kubitschek, elegeu Castelo Branco presidente. Deputado, se os militares tivessem devolvido ao país as eleições de 65, não teria sido melhor? Se a esquerda naquela época não tentasse tomar o país e que queria impor uma ditadura aqui, não haveria 2 de abril de 64, nem 31 de março de 64. E nem 15 de abril de 64, quando Castelo Branco foi eleito. Então você está pegando uma história, como sempre fazem comigo, o caso Maria do Rosário, daqui para frente, quando eu dei aquele toco nela, o que ela falou antes me interessa. O que a esquerda começou a fazer em 61? O PCdoB já mandava jovens universitários, esses jovens docentes que você se referiu agora há pouco, para a Real Academia Militar de Pequim, para estudar o quê? Em 61, em Pequim, na China, para estudar o quê? A sua preocupação é com o que eles estudavam e a ligação deles com o comunismo, não é isso? Não há a menor dúvida. Não, sim, então tá. Qual era o temor de devolver ao país as eleições de 65 se o JK era a pessoa que ganharia aquela eleição? O JK foi inclusive apoiado pelos militares. Tá, né? Sim, o povo tinha total liberdade no Brasil. O povo ordeiro, de bem, trabalhador, honesto. 99,9% da população tinha toda a liberdade
em nosso Brasil. O Congresso não fez a devida asepsia, não expurgou quem tinha que expurgar. Teve aqui o paternalismo. Tá? E o militar, ele não era o senhor absoluto da situação. 90% dos ministros eram civis. Casa Civil, os militares eram os ministros militares, a Casa Militar e o chefe do ENFA. Deputado, não tinha liberdade de imprensa no Brasil. Deixa eu te falar. Tem um caso específico que eu fiz uma reportagem uma vez, que eu conheci um rapaz no interior do Brasil, que ele sofreu de meningite naquele período. Por quê? Porque os militares não davam notícia ruim. Tinha uma epidemia de meningite no Brasil e a ditadura escondia isso para não dar uma notícia ruim. E o que aconteceu? Esse rapaz pegou meningite e é um deficiente hoje no interior do Brasil. Eu contei essa história na revista Época. O senhor está falando que tinha liberdade para a população, mas essa história não é verdade, deputado. Olha só, a saúde no Brasil está uma maravilha atualmente. Pô. O PT, a PP e PMDB agora, né? O PSDB também, está uma maravilha a educação no Brasil. Pegou um cara que tem meningite para contar uma história. Tá? Não, mas agora, teve uma epidemia, isso é um fato. Teve uma epidemia naquele período. Censura, mas não tem limite. Tivemos de dengue, epidemia também aqui agora. Epidemia. Sim, tá? Mas agora tem pessoa para falar, está tendo uma epidemia de epidemia. Em que ano foi isso daí, desse garoto de meningite? Que ano foi? Foi durante a ditadura, em 73. Você queria o quê? Naquela época, a própria imprensa, né? Eu, por exemplo, nesse ano, 73, eu estava até 72, eu estava em Eldorado Paulista, eu entregava um jornal do Estado de São Paulo. Chegava o jornal do Estado de São Paulo. Censurado, chegava censurado. Peraí, vou te falar lá. Chegava o jornal 1 da tarde, eram 32 jornais, eu entregava os jornais lá. Era o jornalismo, dos trabalhos meus nessa época. Agora, a censura que havia em algum momento, tá, tinha relação de causa e efeito. Hoje em dia você pega um telefone celular e fala com o outro lado do mundo, né? 20 mil quilômetros de distância, né? Em fração de segundos. Naquela época, existiam sequestros de autoridades em andamento, planos mais mirabolantes possíveis de tomada de poder. Inclusive eu defendo o Pinochet, você não quer que eu fale isso aqui agora? Quando o Pinochet assumiu em 73, tinham 30 mil cubanos lá dentro. Queria que ele assumisse com flores para restaurar a democracia em seu país. Então, naquele tempo, muitas informações eram dadas por certos jornalistas, que inclusive os militares não tiraram das redações. E aquela matéria naquele dia não podia sair, ou no dia seguinte, 2 dias depois podia sair. Algumas matérias, para exatamente evitar que alguém fosse executado em cativeiro, entre outras coisas. Agora, pega as matérias censuradas da época e mostra hoje em dia, para mostrar o que foi censurado. Tem muitos jornalistas que diz que de brincadeira ou de sacanagem, linguagem que eles usam hoje em dia, que publicavam receita de bolo só para sacanear os militares. Se fosse uma ditadura, não teríamos apenas um jornal Grama aqui, não aquela infinidade de jornais que nós tínhamos no Brasil. O senhor acha que o senhor representa o pensamento dos militares que estão na ativa e não podem dizer? O senhor acha que essas suas defesas são aquilo que pensam a maioria dos militares que estão na ativa? Eu só entro em qualquer local, quer seja civil ou militar, convidado. Ok? Eu não vou num quartel, não sendo capitão do exército, não sendo convidado. Ok? E sou convidado para todos os eventos. Quando vou, o tratamento é excepcional. Ok? Qualquer que seja a unidade da Marinha, Aeronáutica ou Exército. É também das entidades civis, quando eu vou. Então, um tratamento excepcional para comigo. Eu tenho orgulho de ser deputado federal. E eu não sou honesto da boca para fora. Honestidade não é virtude, é dever. Devolvi em 2014 200 mil reais que a Friboi botou na minha conta. Fui citado por Joaquim Barbosa como o único deputado da base aliada que não foi comprado pelo PT. Não votei a reeleição do FHC. 200 mil reais na época. Não foi disso que eu perguntei. Então, olha só. Saber se o senhor representa esse pensamento que o senhor está falando. Representa. Não isso que o senhor está dizendo. Aqui, ó. Por que vocês temem esse livro aqui? Eu não tenho esse livro com fatos, com verdades. São fatos. Não é um livro de poema aqui. Tá? Desses que ficam escrevendo maravilhas de ser de esquerda, que ficam pregando a perfeição hipotética por aí. É verdade. Então o senhor acha que o senhor representa o que os militares pensam, estão nativos e não pode dizer? Nunca perguntei para eles isso. A maneira como me tratam, o senhor está lá com ele, maneira como me tratam, eu sinto que existe afinidade na maioria das coisas que eu falo. Sim. Entendi.
Então o senhor acha que muitos militares devem concordar com o senhor? Civis, muito mais civis. Mas militares? Também, militares e civis. O senhor acha que pode acontecer de novo no Brasil? O que aconteceu, deputado, das Forças Armadas assumirem o poder, tomarem o poder, que o senhor não gosta de dizer? Não, ninguém tomou o poder. Tem eleição, pô. O Ulisses Guimarães votou em Castelo Branco. Como é que tomou o poder? Como é que tomou o poder? E depois, eu te perguntaria, agora deixa eu te perguntar também. Você acha que a eleição do Tancredo Neves foi justa? Não, eu quero saber. Eu estou te perguntando, não, mas responda, me responde minha pergunta. Eu quero saber se o senhor pode me responder. E responda também. Mas o senhor que é deputado, eu sou jornalista. O Tancredo Neves foi uma eleição justa? E responda. Eu preferia... Foi justo? Não, te responda, vai, peraí. Deputado, não, eu não estou sendo entrevistado por um roubo. Eu não estou sendo entrevistado por um roubo. O senhor não está sendo entrevistado por um roubo. O robô que eu fui entrevistado... Eu quero entender do senhor o robô que eu fui entrevistado foi no programa CQC do caso do Preta Gil. Isso. Deputado. Lá foi um robô. Deputado. Eu te pergunto. Isso pode voltar a acontecer no Brasil? Eu te pergunto, Ulisses... Responda, por favor. Eu sou jornalista, por que o senhor quer saber minha opinião? Você achou justo? Você tem que ter opinião, você não é um... Mas por que o senhor quer saber minha opinião? Você não é um vegetal. O senhor é autoridade. Eu vou te responder para você. Eu não. Foi justa a eleição da Tancredo Neves. Você achou que não, então? A gente acabou de dizer que não. Não, eu você acabou de dizer que não. Que eu não sou autoridade e o senhor é autoridade. Tancredo Neves eu não sou autoridade, foi isso que eu quis dizer. Tancredo Neves foi eleito da mesma maneira que Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Gás e Figueiredo, indiretamente pelo Congresso Nacional. Vivíamos numa normalidade à luz da Constituição. O Congresso sob armas, deputado. Quem sob armas? Sob armas, deputado. Os militares tomaram o poder e eles comandavam o país sob armas. O Congresso foi fechado pelos militares com armas, é isso? Um deputado, o deputado Rubens Paiva foi preso e morto. Você está dizendo que eu falei de uma possibilidade de ser a esquerda, aqueles três... O senhor não pode reescrever isso. É uma possibilidade. É uma possibilidade. Por que não? O senhor não pode reescrever isso. Eu quero saber se... Você quer falar sobre Herzog também? Eu quero saber se o senhor acha que pode voltar a acontecer, deputado. O senhor ainda pode respondeu voltar. Minha pergunta. O povo, olha só. Antes de 31 de março, 2 de abril de 64, o povo estava nas ruas. Estavam as mulheres em marcha com Deus pela família. Estava toda a mídia, os teus colegas estavam lá, exceto o jornal Última Hora. Toda a mídia queriam que os militares assumissem. Estava a OAB, estava a Igreja Católica, os empresários, os agricultores, todos queriam sair do João Goulart, porque sabiam que o Brasil estava com a cabeça na guilhotina, estava pronto para ser comunizado. Brizola pregava abertamente, antes de 64, queremos uma nova Assembleia Nacional Constituinte, integrada por camponeses, operários e sargentos, sempre usando o povo para, ao chegar ao poder, dar a banana para o povo, como todas as ditaduras deram no mundo todo. Nós, militares, e eu sou capitão do Exército Brasileiro, tenho muito orgulho do período 64 a 85, muito orgulho, que pese alguns problemas terem ocorrido, algumas injustiças terem ocorrido, que acontecem em qualquer lugar, até dentro da nossa casa, quem dirá dentro do governo. O senhor não me respondeu. Por quê? Se pode acontecer novamente? Depende do povo. O Exército, né, nunca fez parte de joguetes políticos. Ele sempre foi instrumento da vontade popular. Quem disse isso para o Geneton Moraes foi o ex-ministro Leônidas Pires Gonçalves. Então o senhor acha que pode? Não sei. Eu, pela minha democracia, pela minha liberdade, eu faço qualquer coisa. Sobre a tortura sofrida pela minha mãe foi colocada com uma jiboia numa sala do Exército Brasileiro. E o senhor disse a seguinte frase: coitada da cobra. Sim, falei. O senhor reitera isso? Reitero. Ela estava andando com quem? Qual o nome do elemento do PCdoB que estava com ela? Com quem ela andava? Se foi colocada a jiboia na sala dela, não sei. É o que ela está dizendo. Não sei. Isso aconteceu. Não sei. Então o senhor reitera. O próprio Malhães disse que usava as cobras, né? Poxa, a cobra picou alguém? Matou alguém? Se é que houve cobra? Então o senhor acha correto? Vive se vitimizando. O senhor acha correto colocar uma mulher de 19 anos... Eu te perguntei, ela andava, já que é tua mãe, agora você pode responder, ela andava com quem? Qual o nome do elemento do PCdoB que andava com ela? Partido Comunista Brasileiro. Qual era o nome? Militantes, ela era militante. Era estudantil, militante de base, sim, tinha entrado num partido comunista.
Tudo bem. Onde impera o comunismo atualmente, o povo tem liberdade? Tem liberdade? Te perguntando, tem liberdade? Na Não ditadura tem. tinha liberdade aqui no Brasil, deputado? Olha, eu aproveito a oportunidade, já que você vai botar no ar tudo que você está perguntando aqui. Vocês aí, perguntem para os seus avós como eles viviam naquele momento. Tenho certeza que vão responder que tinha liberdade, tanto é que nós lançamos o programa Brasil Ame ou Deixo. Podiam ir e vir para onde bem entender, tinham segurança, tinham escola de qualidade, tinha uma saúde muito melhor do que é hoje, os professores eram respeitados na sala de aula, não existia essa ideologização, foi uma juventude de ouro. O pessoal da minha faixa etária são muito mais bem sucedidos que o de faixa etária de 40 anos de idade e vão ser melhor que o de 20, formado para essa esquerda que está aí. O senhor defende coisas absurdas, deputado. Assim, sinceramente, eu vim aqui para tentar ter uma conversa com o senhor, na qual o senhor realmente dissesse, né, sua visão sobre aquele período. O senhor deu a sua visão sobre aquele período. Na minha visão, o senhor acredita que foi correto os crimes cometidos pelas Forças Armadas no Brasil. Isso faz parte da história. Você não está dizendo, você está botando palavras na minha boca. Isso faz parte da história. Você está botando palavras na minha boca. Você não falou em nenhum momento dos militares mortos pela esquerda. Já que eles estão santos, a esquerda é tão pura, queria paz, liberdade, amor. Você não falou de nenhum militar executado até agora pela esquerda. Eu te perguntei, o senhor acha que o crime de um grupo ou de uma pessoa justifica crimes cometidos por uma instituição nacional que exercer poder de Estado? Ninguém está justificando o crime de ninguém. Você que está botando na conta das Forças Armadas crimes. Agora, é a mesma coisa. Quando o policial militar mata alguém num local lá violento no Rio de Janeiro, a imprensa toda vai para cima do policial militar. Como que aquele elemento não podia receber aquele tiro, porque o coitado do bandido estava com uma 1380, o policial estava com um fuzil, a resposta foi desproporcional. É o politicamente correto. Continue defendendo isso, que mais cedo ou mais tarde vocês podem até, talvez, conseguir seu intento. Todos nós vivemos no Brasil igualdade, na miséria. Só para pontuar, no caso da minha mãe, por exemplo, ela nunca tinha pegado em armas. Poxa, se ela estava com elementos do Partido Comunista Brasileiro, queria impor aqui a ditadura do proletariado, ok? Foi detida. O que aconteceu com ela? Não sei. Como é que você quer botar? Eu sei. Mas ela se disse. Eu sei. A esquerda área toda aí diz que foi torturada, perseguida, eram coitados. Foi torturada. De um lado estava, dessa briga toda, de um lado estava Carlos Alberto Brilhante Ustra, e de outro lado nós tínhamos Dilma Rousseff, Frank Martins, que disse claramente que era para executar o embaixador americano, José Genuíno, José Dirceu, que fez curso de plástica em Cuba. De que lado você, povo, vai estar? Do coronel ou desses que estão aqui, que inclusive agora enterraram o Brasil aqui na corrupção? Para usar o termo do tempo, para mim foi um golpe aquilo que ocorreu. Tá? Eu quero só pontuar aqui que quando o senhor coloca que os militares eram democratas, lutando pela democracia, isso é uma mentira histórica, isso já está nos livros de história. Infelizmente, né? Os livros do MEC. Já está no livro de história. Mas porque é um fato, deputado. Quem botou isso lá? Eu não estou aqui para ficar defendendo um lado ou outro. O que eu quero fazer aqui é contar a história de um período. Só que a história do período ela existe, não dá para recontá-la. Exatamente. Na minha visão, então você está contra a Comissão Nacional da Verdade. Recontou a história. Não, ela foi pela primeira vez, ela foi atrás dos crimes cometidos pelos militares no Brasil. A esquerda naquele período foi presa, exilada, sofreu diversas coisas, condenada. Os militares nunca sofreram nada. Os militares nunca sofreram nada. Não tem um militar que foi para a cadeia e os crimes foram cometidos. Tem algum militar que foi executado, foi morto? O recruta Mário Cosel Filho sofreu o que ele? Eu volto a te perguntar. Sofreu o que o militar Mário Cosel Filho? O crime cometido por uma pessoa justifica os crimes cometidos pelo Estado. Então, quando o policial militar mata alguém que está atirando nele, não justifica porque ele está defendendo o Estado, não poderia reagir com um fuzil, um pobre coitado de um bandido que está atirando com uma 380 em cima dele. Nós estamos falando de militantes que estavam presos já. Olha só, os presos em qualquer lugar do Brasil vão dizer que estão sendo maltratados.
eles procuram se vitimizar. Os militantes comunistas não se vitimizaram, deputado. Não Eles se foram vitimizaram. torturados. Em algum momento, no relatório da Comissão Nacional da Verdade, apareceu a história do primeiro marido de Dilma Rousseff, ou do segundo, que ambos estão vivos ainda, o segundo, Carlos Araújo, que falou no final de um programa de televisão, numa boa, que passou lua de mel com Dilma Rousseff, pegando armas em quartéis, expropriando bancos e assaltando caminhões de carga na Baixada Fluminense. Por ironia do destino, uma entrevista ao vivo, não sei se Rádio Guaíba ou Gaúcha, dei aqui, gravamos. Eu perguntei para o Carlos Araújo, que ele resolveu me falar sobre o Rio Centro. Eu perguntei, quando você roubava caminhões de carga na Baixada Fluminense com Dilma Rousseff, houve algum latrocínio? Resposta dele gravada aqui comigo. Depois de eu insistir, ele respondeu, se houve um ato de violência, foi residual. Eu respondi para ele, matar caminhoneiro, assaltando caminhões da Baixada, é uma questão residual? Pela causa vale tudo? Este é o pensamento dessa gente? Olha, um dos ícones da esquerda, Dilma Rousseff, né? Não consegue ligar uma frase a outra, uma analfabeta funcional. O senhor usa um raciocínio que pode ser usado contra os militares também, né? Olha, eu falo por mim. O senhor usa um raciocínio que justifica os casos que eles estavam presos, jovens presos, foram torturados, mortos Jovens. e enterrados. Ocultação de cadáveres. Jovens, muito jovens. O deputado Maria do Rosário defendeu? Deputado, eles estavam defendendo a liberdade no país. Que liberdade! Estavam. Assim como o Santiago estava agora no Rio Centro há poucos meses, né? Explodiu aquela bomba e matou. O Santiago não. O Santiago teve a sua cabeça explodida por 2 militantes. Estavam defendendo a democracia também. Quem defende a democracia é essa? Nós temos visões diferentes. Ah, tudo bem, lógico. Me desculpa aqui, você é filho de uma senhora que diz isso para você. Lógico, eu não quero botar você com a tua mãe, nem você vai se colocar com a tua mãe. Jamais. Jamais. Tá? Você tem parabéns, você como filho. Agora, se a tua mãe tivesse com o grupo, aquele grupo com a turma toda, vencido aquela guerra no passado, nós todos estaríamos sendo torturados agora. Como está o povo cubano, como está o povo norte-coreano. Deputado, essas coisas que o senhor fala, desculpa, assim, o senhor está falando, assim, os militantes comunistas nunca tiveram chance de ganhar isso que o senhor está falando. Não, nunca tiveram, tá? Nunca tiveram. Qual era a chance de 70 militantes comunistas na guerrilha da Araguaia de vencer o quê? Olha só, você tem hoje em dia mais de 10 mil que recebem pensão. É Eu com 10 mil na mão, eu com 10 mil tomo o Brasil. Eu com o capitão Jair Bolsonaro, com 10 mil disposto a fazer o que eles dizem que estavam dispostos, o que eles dizem que passaram, tortura e resistiram, eu tomo o Brasil com 10 mil. E essa é a minha preocupação. É por isso que eu acho absurdo que o senhor defende. Deixa eu te falar, por que eu acho absurdo que o senhor defende? Porque o senhor está defendendo que se eles tivessem tomado poder, eles iam torturar, fazer, acontecer, mas eles não tomaram poder. Eles iam apenas eles não tomaram poder. O que nós sabemos que tomou o poder foi as Forças Armadas. Isso está na história. E o que eles fizeram, isso também está na história, foi torturar, matar, ocultar cadáver, ferir pessoas, brasileiros. Nós estamos falando de brasileiros. Os quartéis foram feitos para proteger brasileiros, não para matar, torturar e ocultar cadáver. Tem famílias que nunca receberam seus mortos, deputado. Então, assim, uma coisa é o senhor ficar falando do que poderia, do que aconteceria, do que o senhor acha, a sua visão, né? Você tem que deixar acontecer para tomar mas nós estamos falando de algo que aconteceu. Eu estou falando de algo que aconteceu. O senhor não deixa as pessoas falarem de algo que aconteceu, é um fato. As pessoas foram torturadas em quartéis brasileiros, as pessoas foram mortas e os corpos foram ocultados. Se o senhor quer fingir que isso não aconteceu, mas escolha sua. Vamos supor que fosse verdade o que você está falando. Quem foram essas pessoas? Qual foi a vida pregressa delas? Pior do que aqueles 111 que morreram. Pior que aqueles 111 que morreram em Garantido. Pior. Lutavam sim para impor a ditadura do proletariado. O próprio. Queria te agradecer. Não, vou continuar. Não, pera, me dá mais um minuto. Você veio aqui achando que, como eu sou candidato à presidência da República, eu ia pegar e ter uma nova. Mas sabe, eu não vou contemporizar. Você conhece o mini manual de guerrilha do Carlos Marighella? Diz aqui: executem os generais, matem os policiais. Tá? Que promovam ações que levem o terror, pânico junto à sociedade. Esse é o líder Dilma Rousseff. E líder, me desculpe, de pessoas como a tua mãe. Me desculpe. Mas estamos falando aqui de um passado que ninguém quer de volta. Porque esse passado voltando, corremos o risco de ter no Brasil imposto aqui uma ditadura do proletariado. A exemplo de Cuba, a exemplo da Coreia do Norte e como vem acontecendo na Venezuela atualmente. Nós não podemos brincar com o passado.
foram mais de 100 militares e civis inocentes mortos pela esquerda do passado. E vocês da esquerda não fizeram reflexão sobre isso. Se você está defendendo a esquerda... Não, eu quero só... Deputado, você é mais novo do que eu. Voltar, claro, bem mais novo. Eu quero só voltar a dizer que os crimes cometidos por algumas pessoas não justificam os crimes cometidos pelo Estado brasileiro. O senhor está falando dos... O senhor fica apontando os crimes da esquerda, mas o senhor nega a existência dos crimes. É a mesma coisa, morre um traficante. Quando o senhor diz que a história não quer que volte, a história não quer a volta da ditadura militar brasileira. É isso que a história não quer. O povo brasileiro não sabe o que é